E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente a esse canal. Hoje eu resolvi fazer um vídeo que na verdade trata de um tema que já foi dito, já foi abordado nesse canal. Inclusive, isso é uma coisa que eu pretendo fazer daqui para frente, é começar a retomar os assuntos que já foram abordados em outros vídeos antigos aqui do canal e, digamos que trazer uma nova versão para esses vídeos, para relembrar algumas coisas ou até trazer atualizações. No caso do vídeo de hoje, eu gostaria de tratar com vocês sobre a afirmação da evolução das espécies ser um fato, ou será que ela é uma teoria? Certamente você já deve ter ouvido falar que se a evolução fosse verdadeira, ela não seria uma teoria, pois ela teria se tornado já uma lei, por exemplo. Essa é uma afirmação muito comum, principalmente entre criacionistas ou outras pessoas que são leigas no assunto. Bom, eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns textos interessantes. Aliás, esses dois textos, eles já foram abordados aqui no vídeo anterior, que é um texto do Stephen Jay Gould, um paleontólogo importante, aí dos anos 80 e dos anos 90, e também um texto do Douglas Futuyma, que é um outro autor bastante importante na biologia evolutiva. E esses dois autores, eles, cada um no seu texto, eles tratam basicamente do mesmo tema, que é a respeito da evolução ser tratada como um fato ou como uma teoria. Basicamente, a gente diz sim que a evolução ela é um fato. Em que sentido que a evolução ela é considerada um fato por diversos autores? Bom, a evolução é um fato na medida em que a gente constata que as espécies, ou seres vivos de uma forma geral, eles não são fixos, mas eles sofrem modificações ao longo das gerações, ao longo do tempo. Isso basicamente resume o que seria o fato da evolução. E eu gostaria de ler, inclusive, um trecho aqui de um texto do Douglas Futuyma a respeito disso. O Douglas Futuyma diz o seguinte, o fato da evolução é isso. Todos os organismos viventes e extintos são produtos de processos históricos de descendência com modificação a partir de um ancestral comum. E ele continua dizendo o seguinte, mas poderia a ocorrência de mudanças históricas, uma evolução, ser chamada de fato? Podemos estar inclinados a pensar que um fato é uma afirmação de veracidade eterna, que temos 100% de certeza. Um fato tal como a revolução da Terra, o movimento da Terra ao redor do Sol, começa como uma hipótese e alcança um status de fato à medida que as evidências em seu favor se tornam progressivas, a ponto de qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento achar irrazoável negar esse fato. Então essa seria aí uma definição. E é interessante então que o próprio Douglas Futuyma ele traz também essa definição de fato em ciência. É importante a gente ter essa noção que um fato não significa 100% de certeza. Na verdade, onde a gente vê pessoas afirmando coisas com 100% de certeza são em crenças geralmente de cunho religioso. E para complementar, eu gostaria de trazer aqui também um texto do Stephen Jay Gould. Ele diz o seguinte, bem, a evolução é uma teoria e também um fato. E teorias são coisas diferentes e não degraus em uma hierarquia de certeza crescente. Fatos são os dados do mundo e teorias são estruturas de ideias que explicam e interpretam os fatos. Fatos não desaparecem quando cientistas debatem teorias rivais para explicá-los. E num outro trecho, Gould continua dizendo que na ciência, fato só pode significar confirmado a tal ponto que seria um absurdo negar um consentimento provisório. Ou seja, trocando em miúdos, um fato em ciência seria nada mais do que uma determinada observação, um determinado fenômeno, que possui tantas evidências a seu favor que seria um absurdo negá-lo. E teorias científicas, na verdade, elas seriam construções que são feitas pelo método científico, de modo a unificar muitos fatos ou até mesmo a trazer uma interpretação para esses fatos. Teorias científicas, elas não necessariamente vão se tornando cada vez mais corroboradas a ponto de se tornar um fato e nem a ponto de se tornar uma lei. E isso é um erro muito comum que às vezes pessoas leigas ou criacionistas cometem. E é por isso que existe aquela famosa frase, se a evolução fosse verdade, ela não seria uma teoria, ela é apenas uma teoria. Na verdade, dizer que apenas é uma teoria está errado, porque teorias científicas, na verdade, elas apresentam aí um status de corroboração bastante grande. Claro que teorias científicas elas vão variar bastante em termos de grau de corroboração. Eu poderia citar alguns outros exemplos de fatos aqui, como o caso do aquecimento global e das mudanças climáticas. São tantas evidências a favor que seria bastante irrazoável nós duvidarmos de que há mudanças climáticas ou que está havendo um aquecimento do planeta nas últimas décadas. Da mesma forma, seria bastante irrazoável se nós negássemos
a existência das mutações, por exemplo. Inclusive, tem criacionista que acaba fazendo isso. Mas o fato é que mutações, sejam elas neutras, positivas ou negativas para os organismos, elas existem e elas são confirmadas por uma série aí de evidências que podemos observar. Um outro paralelo que eu gostaria de fazer em relação à evolução como um fato e teoria seria em relação, por exemplo, ao movimento dos continentes. A tectônica de placas, ela pode ser enxergada como, por exemplo, uma teoria científica, um modelo científico, é um modelo de tectônica de placas. Esse modelo vai incluir uma série de equações, de observações que vão explicar, então, como que ocorre esse movimento das placas tectônicas. Por outro lado, é um fato inegável que existe, sim, movimento dos continentes, ou melhor dizendo, movimento dessas placas. Que os continentes no passado eles estiveram unidos e que eles formaram supercontinentes e que há um ciclo, né, de formação de supercontinentes e de quebra desses supercontinentes, gerando outros continentes menores. Então a noção de que a geografia do planeta muda, ela é um fato. No entanto, existe uma teoria por trás disso para explicar esse fato, que é a teoria da tectônica de placas. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Agradeço demais a audiência. Peço para que deixe o seu like nesse vídeo. Também peço para que você, ao clicar nesses vídeos aqui do canal, deixem eles correndo até o fim, mesmo que você não for assistir até o final naquele momento. Porque isso ajuda bastante a aumentar o tempo de retenção. Então isso facilita a vida para nós aqui, criadores de conteúdo. Tá beleza? Muito obrigado então pela paciência de vocês e nos vemos na próxima.